Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. O Éden é o encontro de desenvolvimento ministerial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Este evento acontece anualmente em todas as regiões eclesiásticas em nossa igreja. Este encontro, ele visa o aperfeiçoamento dos ministérios. É, de fato, um encontro para o desenvolvimento ministerial. Desta forma, todos os pastores, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, assessores, líderes de ministérios, líderes em potencial e também membros que tenham interesse no desenvolvimento ministerial são convidados a participar conosco anualmente deste encontro. A todos que nos acompanham e têm interesse também nos temas e no desenvolvimento ministerial, sejam muito bem-vindos a esse encontro, que é pensando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos ministérios na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Reino de Deus, na Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de forma geral. Sejam muito bem-vindos a este encontro e é um prazer ter você conosco. Este ano também nós estamos disponibilizando todas as ministrações também de forma online, através aqui do nosso canal do YouTube IEAB Oficial. Dando sequência ao nosso encontro, teremos hoje o pastor Levino Gomes, falando sobre os valores do ICEL, com o objetivo de apresentar o tema integridade, comprometimento, excelência e unidade na prática dos ministérios. Boa ministração para todos vocês. Deus vai falar contigo hoje. Que privilégio podemos estar juntos aqui no Éden 2023 para tratarmos desses assuntos tão importantes ligados à liderança que todos nós estamos fazendo e realizando aqui na nossa igreja. Eu sou Levino Gomes Filho, pastor da igreja em Londrina, no Paraná, superintendente regional da região Sul 1 e vice-presidente do Conselho Geral da nossa igreja. É-me dada a incumbência de falar com vocês a respeito dos valores do ICEL. É uma das lições importantíssimas que estão presentes aqui na nossa revista do Éden 2023. Que Deus nos abençoe nesse tempo no qual estaremos falando com vocês a respeito desse tão importante tema. Valores do ICEL. Quero fazer uma leitura da Bíblia para servir de introdução aqui para a nossa conversa, para o nosso ministério nesta oportunidade. O texto bíblico está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 28, nos versículos 9 e 10. São palavras ditas por Davi ao seu filho Salomão, naquela transição do reino de Israel, no qual Salomão estava se preparando para fazer o seu reinado, que durou 40 anos à frente. Tenho certeza que essas palavras ditas por Davi marcaram o coração do Salomão de tal forma que ele pôde fazer um reino de paz e de prosperidade para o povo de Deus. E, por certo, tem esse texto uma mensagem muito importante para nós também, no que diz respeito ao exercício da nossa liderança, principalmente no quesito valores, dos quais gostaria de estar ministrando para vocês, estarei logo mais. O texto bíblico diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti.
e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Palavras de Davi ditas a seu filho Salomão, nesse momento importantíssimo do exercício de liderança do povo de Israel. O avivamento bíblico possui uma dinâmica de atuação em suas atividades que são delineadas por um planejamento definido, de tal maneira que todo o nosso trabalho ele acontece seguindo esse planejamento, dando-se passos nesta dinâmica de liderança, de forma que nada aqui entre nós acontece por acaso, nada se dá de improviso. A gente procura trabalhar por sobre o planejamento que nos é dado para que tudo concorra para a edificação da igreja e para que estejamos proporcionando um ambiente no qual a obra do Espírito Santo possa acontecer a contento na edificação do povo de Deus, da Igreja de Jesus, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Essa dinâmica de atuação, ela tem algumas partes que eu gostaria de relembrá-los. O Conselho Geral estabeleceu para a denominação essa trajetória, esse caminho, vamos dizer assim, esse trilho sobre o qual nós andamos e exercemos a nossa liderança. Nós temos o planejamento estratégico. O planejamento estratégico apresenta as linhas de atuação que são realizadas pelo Conselho Geral da nossa igreja. Esse planejamento prevê todas as atividades que virão desde o Conselho Geral até acontecer lá na congregação. Então, o primeiro ponto desse planejamento é o planejamento estratégico. Um trabalho delineado, já planejado, discutido e executado pelo Conselho Geral da nossa igreja. Num segundo momento, nós temos o planejamento tático. O planejamento tático, ele é um plano que direciona as ações que são feitas pelos conselhos regionais e pelas diretorias gerais. Então, o Conselho Geral estabelece um planejamento para toda a denominação, mas agora, então, nesse plano do tático, cabe aos conselhos regionais e cabe às diretorias fazerem a leitura desse planejamento estratégico e trazerem para esta concepção tática, esta forma tática que é uma execução direta pelos conselhos regionais. Os conselhos regionais, por sua vez, se reúnem e passa esse planejamento tático agora, nessa dimensão da igreja, para o que nós chamamos de um planejamento operacional. O planejamento operacional, ele vai direcionar as atividades da igreja no campo eclesiástico. Pode notar muito bem que então tem um escopo, né? Tem um esboço no qual se está delineada todas as nossas atividades. Um planejamento estratégico que apresenta as ações do Conselho Geral, um planejamento tático, que é um trabalho feito pelos conselhos regionais e as diretorias, e o operacional, que é realizado lá no campo eclesiástico, consequentemente em cada uma das unidades deste campo, lá nas nossas congregações. Só por aqui dá-se para perceber que nós temos todo o nosso trabalho já planejado. Não há nada, repito, de improviso que estejamos realizando ou que vamos realizar. Seguindo aqui essa questão do planejamento, nós temos também uma visão de futuro. É a visão estabelecida pela presidência da igreja, aprovado pelo Conselho Geral e dado para todos nós, membros do avivamento bíblico, para então que todos nós, líderes, estejamos olhando para o futuro, nesta visão de futuro. A visão vai falar para nós onde nós queremos chegar como denominação no Brasil e no mundo.
Nós temos essa visão lá na frente, o que nós haveremos de ser. Depois de nós termos estabelecido aqui a nossa visão de futuro, nós temos também já estabelecida a nossa missão, a missão da igreja, a nossa declaração missionária. A declaração missionária é muito interessante, porque ela vai apontar-nos o que fazer, como fazer e para quem fazer. Toda instituição tem a sua visão de futuro, que é o lugar aonde esta denominação, esta instituição quer chegar. É o ponto que se quer atingir. Mas junto com isso, então, temos a missão, que vai dizer, então, o que nós iremos fazer para a realização deste propósito, desta visão de futuro. A missão, então, tem essa função. E, por último, temos os nossos valores, porque não há como uma instituição sobreviver, conforme nós vamos conversar aqui nesta palestra, sem que tenha definido os valores desta instituição. Os valores tratam aquelas áreas que são importantíssimas naquilo que diz respeito às motivações, né, as coisas que estão intrínsecas dentro do coração de todos que participam de uma instituição como a nossa, de uma denominação como é a nossa. Sendo assim, deixa eu passar aqui um relembrar de pontos. Nós temos um planejamento estratégico dado ao Conselho Geral, nós temos um planejamento tático, que é um trabalho executado lá nos conselhos regionais e nas diretorias gerais. Nós temos um planejamento operacional, que é feito lá na base, no campo eclesiástico e em todas as congregações dos nossos campos eclesiásticos. Então, o planejamento que vem do Conselho Geral passa pelo regional e vem aqui para o campo eclesiástico. Junto com esse planejamento, então, nós temos a nossa visão de futuro, onde nós queremos chegar. E a nossa missão, o que nós iremos fazer. E, por último, os nossos valores, nos quais queremos estar pautados para a realização de tão grande obra que o Senhor nos tem chamado a fazer. Usando a metáfora do corpo humano, esse conjunto de coisas, essa dinâmica na qual a denominação tem a sua forma de ser e de existir, nós poderíamos pegar algumas partes do nosso corpo para exemplificar o que seria esse conjunto dinâmico de atividades que vai cobrir todas as partes aqui da nossa igreja. Levando-se em conta, então, o cérebro, as mãos, os olhos e o coração, eles estão presentes aqui, por assim dizer, nessa dinâmica poderosa que nós estamos trabalhando como igreja evangélica. O planejamento e a missão, para nós, constitui-se a função da mente, do cérebro, do pensamento, né? Do planejamento. Planejar e executar uma missão é coisa do cérebro. As nossas mãos, elas estão presentes aqui quando nós vamos executar os princípios com os quais e pelos quais as atividades da igreja ela é regida. Você sabe que nós trabalhamos também regendo o nosso trabalho nos princípios de 8 marcas de qualidade. Não é esse o assunto do momento, mas as 8 marcas de qualidade constituem, assim, uma espinha dorsal de todas as atividades das quais nós estamos embrenhados, estamos trabalhando. A visão, a visão está ligada aos nossos olhos. Os valores, por sua vez, eles estão ligados ao coração. Quando nós falamos de valores, você vai notar pela explanação que a gente vai estar compartilhando aqui, que enquanto o planejamento lida com a mente, o cérebro, enquanto as mãos lidam com as atividades do trabalho nas 8 marcas de qualidade e a visão diz respeito aos nossos olhos, nós vamos notar que os valores estão ligados profundamente ao nosso coração. Está presente na nossa interioridade. É uma declaração de valores
que estão objetivamente apresentados pela denominação, mas que precisam ser internalizados aqui através do exercício do nosso coração. Então, se no corpo humano nós tivéssemos que dizer aonde se localiza os valores pelos quais uma instituição vai sobreviver, está, obviamente, no coração. Valores do céu. Então, o que seria, em linhas gerais, uma definição de valores? O que nós queremos dizer? O que se quer dizer de valores quando presentes, então, numa instituição? Posso dizer que os valores, eles se referem a características comportamentais de cada indivíduo no uso da sua pessoalidade. Os valores estão ligados a comportamento do indivíduo. Valores são marcas presentes nas pessoas e determina o seu comportamento, então, estou sendo redundante aqui, seu comportamento dentro de uma organização. Note bem que a questão dos valores está bem ligada à questão comportamental. Os valores, quando observados e mantidos em uma comunidade, produzem o ornamento, produzem a beleza, a ordem com a qual os diversos componentes de uma comunidade estarão atuando dentro daquela instituição ou comunidade. Isso pode ser uma experiência de família, isso pode ser uma experiência numa empresa, isso pode ser a experiência em todos os segmentos da sociedade e, principalmente, na Igreja de Jesus. Os valores estão presentes. E quando eles são mantidos, observados, eles então tornam ornamentada as atividades da igreja. Os valores regulam o convívio social. São coisas que estão e precisam de estar regulando como que nós vamos conviver. É mais que leis. As leis são objetivas. Por exemplo, um planejamento é objetivo. Ele tem o planejamento estratégico, o tático, o operacional, são coisas objetivas. Mas para eu realizar esse planejamento, eu vou precisar de ter dentro do meu coração disposições, que vão valorar a forma como eu vou agir e vou reagir enquanto eu estiver fazendo as minhas atividades de liderança na igreja. Então, os valores regulam o convívio social. Os valores são coisas que estão presentes no interior de cada pessoa. E não fica na cabeça, não é coisa do cérebro, não é coisa do planejamento, é coisa do coração. Então, os valores são coisas do interior. São valores, são princípios, são posturas, são sentimentos que estão dentro do nosso coração e que vai, com toda certeza, fazer o seu impacto na forma como nós estamos atuando na nossa igreja, na nossa denominação, no exercício da nossa liderança. Então, quanto aos valores e a sua necessidade, eu diria assim, concluindo esse ponto, uma instituição não pode sobreviver sem a definição e sem a prática dos seus valores. É preciso defini-los e é preciso praticá-los. É preciso haver uma disposição de cada pessoa para poder colocar, enquanto exerce a sua liderança no âmbito da igreja, esses valores praticados no seu dia a dia. Uma instituição pode ter um grande prejuízo quando seus valores não são anunciados, não são conhecidos e, consequentemente, não são praticados. Mas traz-se para a vida de uma instituição uma grandeza quando ela entende a questão dos valores. Então, enquanto o planejamento lida com o nosso cérebro, enquanto a visão com os nossos olhos, enquanto as atividades que regem a igreja com as nossas mãos, os valores lidam, guarde bem isso, com o nosso coração.
a nossa disposição interior. É isso, então, o que Deus deixou registrado na conversa que Davi teve com Salomão, seu filho. Davi chamou, antes de eles assumir a liderança lá no reino de Israel, e disse assim: e você, meu filho Salomão, conhece o Deus do seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Olha, essas palavras, elas são cruciais na definição dos valores. Olha, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois se alguma coisa vai descer ao meu coração, vai então ser uma coisa espontânea, porque a boca fala do que está cheio o coração, a ação de uma pessoa que é objetiva, que pode ser vista pelas pessoas, vai sempre estar demonstrando o que está dentro do coração de uma pessoa. Por isso que quando Davi chama Salomão para fazer esse trabalho tão grande, diz assim: sirva o Senhor de todo o coração. Não dá para fazer nada sem coração. Coração é o meio pelo qual nós recebemos todas as coisas dentro de nós e o meio pelo qual todas as coisas internas elas são exteriorizadas. Então, sirvam de todo o coração e espontaneamente. Aí Davi diz a Salomão: pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação de todos os pensamentos. Nesse texto da Bíblia você pode ver a natureza dos valores. Aqui estão implicadas algumas coisas: coração, espontaneidade, né? Porque Deus, ao ver o nosso trabalho, Deus, ao ver a nossa liderança, Ele vai atentar para aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que vai constituir a motivação daquilo que está dentro de nós, a motivação dos nossos pensamentos. Quando nós lemos a Bíblia, a gente fica impressionado com a questão da presença dos valores, mesmo que eles não são citados pelas Escrituras. Os valores podem ser vistos, por exemplo, em Jeremias capítulo 35, quando uma família é chamada para ser exemplo para toda a nação, a família dos Recabitas, né? O seu pai, o seu ancestral, há muitos anos havia estabelecido um princípio dentro daquela família, que todos os membros daquela família não deveriam tomar vinho durante toda a sua existência. Passado algumas gerações, lá na frente, os Recabitas foram colocados à prova e ofereceram vinho para aquela geração lá na frente, depois de muitos anos, e para testar, para ver como que eles se comportariam, se eles iriam observar ou não os princípios estabelecidos, os valores estabelecidos pelos seus pais. E os Recabitas se posicionaram firmemente. Eles, quando receberam a proposta de tomarem vinho, eles disseram categoricamente: não, nossos pais, nosso pai, Recabe, disse que a nossa família não tomaria vinho em situação ou hipótese alguma, muito menos agora nessa situação. O que eles fizeram? O que nos ensina Jeremias 35? Que os filhos de Recabe se mantiveram fiéis aos princípios e aos valores estabelecidos pelos seus antepassados. É uma história muito assim inspiradora. Nós podemos ver também o princípio dos valores na vida do profeta Daniel. Logo no capítulo 1, a gente conhece aquela história, né? Daniel, em Babilônia, se recusou a se declinar aos valores babilônicos, representados pela mesa farta de Nabucodonosor, que era disponibilizada para toda aquela gente que vinha de todas as partes do mundo. E ele propôs no coração não se contaminar com as iguarias do rei. O que levou Daniel a se posicionar daquela maneira? Valores. Os valores da sua nação, os valores que estavam presentes na lei do seu Deus, os valores que estão presentes na sociedade judaica, é mantido
né, dentro de Babilônia. E nós sabemos, pela Bíblia, o resultado que essa história trouxe. Um outro homem que mostra a questão importantíssima dos valores é Neemias, o governador de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Você conhece também a história. Ele estava sendo a oposição, os inimigos do povo de Deus estavam tentando impedir Neemias de realizar a reconstrução daqueles muros e por muitas e muitas vezes tentaram dissuadi-lo daquela obra e não conseguindo, depois ameaçaram. Então tem toda uma história. Mas no capítulo de número 6 de Neemias, tem uma palavra que o governador fala e ela exprime o que se quer dizer por valores dentro de uma instituição e valores também dentro do exercício da nossa liderança. Essas palavras são memoráveis. Numa certa situação, Neemias disse: não posso descer, pois estou fazendo uma grande obra. Ele estava sendo chamado para descer para uma situação, descer para um vale, né? Ser distraído e até correndo risco de vida, mas ele se posicionou dizendo: não vou descer, não vou deixar de fazer aquilo que eu estou sendo chamado para fazer. Não vou descer, não descerei, pois estou fazendo uma grande obra. Os princípios também podem ser vistos na vida do nosso Senhor Jesus. Quando o nosso adversário tentou no monte da tentação durante 40 anos no deserto, ele foi tentado lá no deserto e nas palavras de Jesus, na citação da Bíblia, você nota que nos bastidores daquela palavra, no coração, no centro, na disposição da interioridade do nosso Senhor, estavam presentes valores, porque ele valorizava a palavra, a adoração a Deus, enfim, vemos também em Jesus. Ele permaneceu nos valores presentes na palavra de Deus quando das maiores tentações que um ser humano possa passar. Então, olhando esses e muitos outros exemplos, filhos de Recabe, Daniel lá na Babilônia, Neemias na reconstrução dos muros em Jerusalém, Jesus quando tentado lá no deserto, ali estão presentes valores, né? Valores pelos quais eles eram norteados. Mas nenhum desses valores puderam ser exercidos se não tivessem sido colocados a partir do coração de cada uma dessas personagens. Assim sendo, podemos dizer que os valores são coisas do coração, tendo sua ligação com o caráter e a disposição interior e com as atitudes dos pensamentos, né, centrais que orientam a conduta humana. Os valores, guarde bem isso, é muito importante. Os valores são coisas do coração. Estão ligados a caráter, estão ligados à disposição interior de cada um de nós e nas nossas atitudes mentais, com toda certeza. Muito bem. Uma vez definido rapidamente o que são os valores e exemplificados os valores aqui na história bíblica, estamos bem tranquilos para dizer dos valores da nossa igreja. Nós temos também, então, esses valores. E esses valores, ele é conhecido por um acróstico, né? Nós sempre citamos assim, o ICEL, que são os nossos valores. Eles são 4. Né? A letra I do ICEL fala de integridade. Esse é um valor que nos desafia, né? Que somos chamados a colocar dentro do coração. Guarde bem, os valores precisam descer ao nosso coração. Não podem ser coisa da cabeça. É coisa do coração. Então, integridade. A letra C do ICEL é o comprometimento.
A letra E do ICEL é excelência. E a letra U do ICEL é unidade. Então, os nossos valores podem ser conhecidos assim por esse acróstico ICEL. Integridade, comprometimento, excelência e unidade. Isso significa que nós temos a proposta de, ao executar, ao exercer o nosso trabalho, nós levarmos em consideração esses valores, porque eles vão dar ordem à nossa forma de agir, eles vão dar beleza à nossa maneira de trabalhar, ele vai dar substância de harmonia nas nossas atividades, que são inúmeras, são muitas. Então, se a coisa não estiver no nosso coração, teremos um grande prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor, pois nesses últimos anos, estes valores, eles têm sido assim citados, lembrados, explicados e praticados, desde o Conselho Geral, passando pelos conselhos regionais, as diretorias, e os pastores, os campos eclesiásticos, os dirigentes de congregação, os assessores dos campos e também a nossa liderança de forma geral lá nas congregações, ou seja, a liderança de senhoras, de senhores, de jovens, enfim, de artes, de música, toda essa liderança, né? Nós estamos sendo trabalhados para que todos esses 4 pontos dos nossos valores sejam praticados no nosso dia a dia. Bom, já que nós temos esses valores que são para toda a nossa denominação, agora então eu quero dar uns conceitos de cada um desses valores, explicar o que a liderança da igreja entende e propõe a nós como líderes, né, para que a gente esteja colocando dentro do nosso coração esses valores. O que são esses valores? Pautados em que passagem da Bíblia? São muitas passagens, a gente vai citar uma ou outra aqui, né? E dar uma definição geral conforme está estabelecido no nosso planejamento da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Vamos lá, então. O primeiro item dos nossos valores é a integridade. O texto bíblico é Salmo 78, verso 72, uma das passagens bíblicas, falando justamente de Davi. No texto lido no início, era Davi falando a Salomão. Agora, aqui no Salmo 78, verso 72, é um testemunho de como o rei Davi, que chama o seu filho Salomão para ser íntegro, vivia. O Salmo diz o seguinte: e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Olha essa palavra, de coração íntegro. O que nós, como igreja, definimos como integridade? Integridade, então, é a qualidade de alguém ou algo íntegro, inteiro, de conduta reta. A integridade fala de honradez, de pessoa honrada, fala de ética, fala de uma natureza de ação, uma imagem extrínseca, mas intrínseca, antes de mais nada, de pureza, justiça e perfeição. São vários, né, os itens que estão definindo para nós o que é trabalhar em integridade. Cada um de nós, pastores, cada um de nós, assessores, cada um de nós, líderes gerais, diretores, superintendentes regionais, líder da congregação, todos nós, sem exceção, precisamos pautar a nossa vida pela integridade, inteireza,
de coração, fazendo aquilo de todo o coração, eticamente, né? Com conduta reta, com disposição, assim, a palavra bíblica para isso aqui, para nós, usada assim, com santidade, né? Com separação e dedicação total a Deus. Isso tem que pautar, entendeu? A nossa forma de existir, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de existir. Em segundo lugar, vem outro valor não menos importante do que a integridade. É o valor do comprometimento. Ser comprometido. Comprometimento. Uma passagem bíblica, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim, referindo-se aos ministros da obra. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso está dizendo de fidelidade aqui, de comprometimento com aquilo que lhe é dado para realizar. E definindo o comprometimento aqui à luz dos nossos valores, nós daríamos a seguinte definição. Todos se identificam com a instituição e com seus objetivos e desejam participar e manter-se membro de modo a facilitar a consecução desses objetivos. O comprometimento afetivo é aquele associado à ideia de lealdade, pertencimento e desejo de contribuir. É como se dissesse assim, eu estou aqui para viver ou para morrer. Eu estou aqui para dar a minha contribuição com entusiasmo, com comprometimento. Eu aceito, eu me identifico com todos os objetivos desta igreja. Eu desejo, eu me disponho a participar e a me manter membro dela, de tal maneira que eu não irei dificultar as ações estabelecidas por esta igreja em seu planejamento, enfim, nas suas diferentes esferas, na sua visão de futuro, né? Naquelas coisas que nós somos chamados para realizar. Dizendo assim, estou aqui, pode contar comigo. Não haveria razão de ser, seria um absurdo alguém estar participando de uma instituição e não querer se comprometer em realizar aqueles objetivos, aqueles alvos, aquela visão que esta instituição tem estabelecido. É um absurdo. Mas aqui entre nós, o comprometimento é uma coisa que vai dar um ornamento extraordinário, porque eu vou trabalhar com todo afinco, eu vou me disponibilizar, eu vou dedicar a minha vida, eu vou fazer meus investimentos financeiros, pessoais, de talentos e de dons espirituais. Eu vou estar aqui, eu estou pronto, estou aqui para contribuir com isso aqui. O que é que esta igreja diz que eu devo fazer? E eu farei desde a planta dos meus pés até o alto da minha cabeça, com cada célula do meu corpo. Eu vou me embrenhar, eu vou entrar dentro da consecução desse trabalho maravilhoso, porque eu entendo que Deus está me chamando, me chamou e me colocou dentro dessa denominação para eu cooperar de uma forma assim autêntica, de uma forma assim a facilitar, nunca a dificultar a consecução do meu trabalho. Então, isso implica em lealdade. Você é leal ao meu pastor, você é leal às superintendências, você é leal à presidência da igreja, eu vou ser leal ao dirigente da minha congregação, eu vou ser leal à minha igreja.
Eu vou vestir a camisa e vou me dar, vou me entregar, vou me envolver e vou dar a minha participação de tal maneira que eu possa influir positivamente na realização do meu trabalho. Esse aqui, então, é o segundo item dos nossos valores, o comprometimento. É assim que nós vemos, é assim que nós vivemos avivamento bíblico no Brasil e no mundo. O terceiro item dos nossos valores é a excelência. A excelência. E o texto bíblico é também a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Excelência é fazer a coisa abundantemente, é fazer a coisa com alegria, é fazer a coisa desta maneira, dando valorização, valorando as coisas que eu estou fazendo dentro desta igreja. Seria mais ou menos essa disposição do coração. Tudo que eu fizer, eu vou fazer com todo esmero. Além da minha dedicação, eu vou colocar nas minhas atividades adorno. Vou fazer da melhor forma possível. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem de Provérbios a respeito da perícia. O sábio diz assim: você tem visto um homem perito em suas obras, ele será colocado entre os reis. Olha que coisa interessante. Eu acho que esse perito é aquele que ele fez, na verdade né? Ele fez muitas e muitas e muitas vezes alguma coisa ao ponto de fazer, ao chegar próximo da perfeição. E cada vez que ele faz colocando um item para melhorar essa atividade. Então, para nós, o que seria excelência? Excelência para nós é a valorização do bem feito, envolvendo a integridade, já falado, a ética, a boa qualidade em tudo. A boa qualidade em tudo. Excelência fala de alcançar a eficiência, de eficácia e de efetividade. É fazer certo as coisas certas para resultados reais, verdadeiros e legítimos. É fazer com capricho, é fazer com esmero, é fazer com dedicação, é fazer da melhor maneira possível. Fazer tudo com excelência. O nosso trabalho tem que ser pautado pela excelência. Se você está liderando um pequeno grupo no ambiente da sua igreja, faze com excelência. Se você está dando aulas numa classe da escola bíblica dominical, faze-o com excelência. Se você tem a oportunidade de ser um ministro da palavra de Deus para pregar o santo evangelho através do púlpito da sua igreja, faça com excelência, né? Com oração, com capricho, estudando, pesquisando, elaborando com qualidade aquilo que você vai transmitir. Isso vai dar um ornamento para a sua igreja, para a sua congregação. É isso que nós chamamos de excelente, bem feito, né? Eficiente, com resultados e com testemunhos que as pessoas dizem: puxa, eu chego aqui nesse ambiente, como as coisas são bem arrumadas, como as coisas são bem feitas, como esse culto é bem organizado, como essa palavra ela vem, enfim, ao coração, como essa recepção acontece com excelência, como a integração da igreja se dá, enfim, tudo feito com esta excelência, com esse nível assim extraordinário de dedicação.
Então, nosso céu inclui a integridade, o comprometimento, a excelência e, por fim, a unidade. E o texto para a questão da unidade também, porque nós estamos destacando aqui apenas um texto para cada um desses valores, mas por toda a Bíblia você vai encontrar referências a respeito desses valores. Ouça esse texto, que coisa interessante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Né? Um estudo desse texto bíblico vai revelar uma série de coisas para nós. Mas deixa eu destacar aqui esses pontos. Primeiro, a mesma disposição mental. Segundo, o mesmo parecer. Terceiro, unidade, sejais inteiramente unidos. Então a coisa começa a disposição mental, mesmo parecer e também inteiramente unidos. Você pode ver que a coisa começa de dentro para fora. Aqui não está a palavra coração, mas você pode ver implícito aqui a questão da disposição mental. Que coração também fala da disposição mental. Né? E nós entendemos que quando a unidade está presente, então os resultados, olha, vai seguir essa unidade. Então, o que é para nós a questão da unidade? União significa a associação ou combinação de coisas diferentes ou não para formar um todo. União é ligação ou combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. A unidade, que é a prática da união, envolve cumplicidade, parceria, cooperação, confiança, harmonia, entendimento, companheirismo, que vai provocar sinergia e apoio nas mais diversas decisões a serem tomadas. Já pensou? Então, unidade para nós, o pensamento, o coração da unidade, desse valor tão importante para nós, inclui esses itens tão importantes de cumplicidade. Estamos juntos, parceria, vamos fazer juntos, cooperação, conte comigo, confiança, estou do seu lado, harmonia, vamos fazer isso aqui ser um coro, né? Companheirismo, e o resultado disso vai somar para uma sinergia que vai se manifestar nas mais diversas áreas de atividades da nossa igreja. Esses são os nossos valores, nosso céu: integridade, comprometimento, excelência e unidade. O Éden 2023 destaca esta instrução para nós líderes, para nós executarmos, para nós fazermos o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Os valores têm tudo a ver com a disposição do coração. Os valores são coisas do coração. Enquanto o planejamento, a missão diz respeito à nossa mente, nosso cerebral, nossos processos de pensamentos, enquanto a visão diz respeito aos nossos olhos, enquanto as 8 marcas de qualidade diz respeito às nossas mãos em atividade, os valores falam de coração, de coisa do profundo do nosso coração. Desde o começo da nossa palestra, temos citado Davi falando a Salomão. As coisas para Deus são necessárias serem feitas de todo o coração. Então, valor é coisa de coração. Os valores dão ornamento às atividades humanas, aos relacionamentos. Quando eu coloco os valores
em um lugar de destaque. Naquilo que eu estou fazendo, eu vou respeitar as outras pessoas, eu vou respeitar a minha liderança, eu vou respeitar a minha igreja, eu vou respeitar o meu Deus, com quem e por quem eu estou fazendo esta obra. Como disse Neemias, não posso descer, estou realizando uma grande obra. Queridos irmãos, queridos líderes, você sabe que você é um presente de Deus para a nossa igreja. Você é uma dádiva de Deus. Você foi chamado por Deus, salvo. Você foi preparado para esse tempo, preparado para esse momento. E o seu trabalho, a sua participação, o trabalho de uma igreja é um trabalho feito por muitas mãos. As suas mãos estão presentes. Nós queremos as suas mãos. Nós queremos a sua mente. Nós queremos os seus olhos. Mas nós queremos o seu coração. Terminando aqui essa nossa conversa, eu quero dizer para você que se a nossa atuação, se o nosso trabalho for feito levando em consideração esses valores, nós seremos cada vez melhores. E não haverá barreiras, não haverão dificuldades, não haverão nenhum tipo de circunstâncias e situações que possa nos impedir de fazermos tudo de tal maneira que esteja presente cada um desses valores. Portanto, que na sua e na nossa atuação, nós levemos em consideração a disposição do nosso coração, aonde estão presentes os nossos valores de integridade, comprometimento, excelência e unidade. Minha oração por você e por todos nós é que a graça de Deus seja tão abundante na sua vida, no seu exercício de liderança, no seu trabalho, que a gente possa cumprir tudo isso com os valores do ICEL para todas as nossas vidas. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Sucesso no seu trabalho. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.